Dois tem. Pessoal, olha só. Vamos tentar agilizar aqui para sobrar uns minutinhos no final da aula. Falaram para tirar uma foto da turma. Então, para a gente poder fazer isso no finalzinho, eu tenho que agitar as carteiras, sem prejudicar a prova de vocês nem a aula. Vou tentar se concentrar aqui. Eu, na aula passada, final da aula passada, eu te contei muito rapidamente o que era diagrama de faces. Mas eu queria fazer de um jeito bem intuitivo, para que todos vocês, independentemente de boas noções em física e matemática ou não, a gente conseguir entender o diagrama de faces. Quando as apostilas fazem esse estudo, elas fazem de uma forma que eu acho que fica confuso para o aluno entender o final do desenho. Me acompanhem nesse raciocínio e vê se não é bem lógico. Imaginem que nós tenhamos um equipamento super moderno. 3B. E lá eu coloquei 3B, tá vendo? Lá eu coloquei 3B e aqui eu coloquei 3A. Eles falam a mesma coisa, exato. Vocês não me avacarem porque eu vim com um moletom do 3B hoje. Quê? É, do ano passado. No passado me deram um moletom do 3B. Aí Você pode dar também, só chega essa o testa. moletom do 3B. Eu gosto de usar também. É, quero ver, né? Tô esperando. Vai ser na terça, professor. Então tá, já perdi. Ó. Super Máquina Ninja Mutante Power Plus. Tem o botão da pressão para a direita, aumenta a pressão. Gira para a esquerda, diminui. Aumenta. Mímica, é isso aí. Ninjas. Agora eu peguei uma substância que obviamente está no estado. Fechei. Fechei a máquina. Então a pressão que tem ali dentro é a pressão atmosférica. Tudo bem para vocês? E deixei bem frio, quase no zero absoluto. E aí eu estava por aqui então a pressão de uma atmosfera. Sólido. Eu olho, sólido. Eu aumentei a temperatura e continua no estado sólido. E eu, sólido. Legal. A temperatura está aumentando, tá vendo? E continua no estado sólido. De repente eu dou uma giradinha no botão, dou uma esperadinha e vejo uma gotinha derretendo ali. Opa, eu vejo que temperatura que isso aconteceu e anoto. Opa, nessa temperatura foi para o estado. Isso, se eu esperar um pouquinho, eu vou perceber que vai ter uma pocinha lá na máquina. Ou líquido. E eu aumento a temperatura. Líquido, beleza. Líquido, beleza. Chega uma hora que eu vejo um vaporzinho subindo. Opa! Eu olho em que temperatura isso aconteceu e anoto. Opa, nessa temperatura aqui, foi para o estado? Começou a ir para o estado gasoso. Eu espero um pouquinho e vejo que tem uma nuvencinha de vapor ali dentro. Gasoso. Legal. Fiz um estudo que me permitiu concluir qual foi a temperatura de fusão, sólido para líquido, e qual foi a temperatura de ebulição, líquido para gasoso. Tudo bem? Sim. Beleza. Aí eu vou pegar, vou esfriar de novo, vai voltar a ser sólido. Eu fiz esse desenho para mostrar que era sólido. Uma menina reclamou na outra turma: professor, não vai ficar assim. Eu falei: não vai ficar assim. O sólido vai ficar congelado lá embaixo da máquina, todo torto. Mas eu posso pegar o líquido, botar numa forminha e congelar no formato que eu quero. Tudo bem para vocês? Ou seja, só botei um quadradinho ali para tu saber que está no estado. Beleza, não quer dizer que o cubinho de gelo, tu congela a água, forma um cubo, salta o cubo. Tá? Não é assim, né? Fica o cubinho de gelo porque tu botou numa forma. Concorda comigo? Show de bola. Só que agora eu queria saber o que acontece numa pressão maior. A galera pegou a manha, maior. Então deixa eu ver aqui. 2 atmosferas. Tudo bem para vocês? 2 atmosferas. Bem gelado primeiro, bem gelado. Sólido. Isso é engraçado, meu. Sólido. Todo mundo fala isso. Não sei
por quê? Sólido. Mas de repente, começou a derreter. Olha ali o cantinho derretendo, a gotinha derretendo. E eu pergunto, esse momento onde vai derreter, vai ser na mesma temperatura anterior? Maior ou menor? Se fosse menor, eu te perguntaria, por que tu usa panela de pressão? Para diminuir a temperatura da água. Aí menor a temperatura da água, cozinha mais rápido. Tu vê que absurdo, né? Então, aumentando a pressão, a temperatura para ocorrer o derretimento aumentaria também. Tu viu então que aquele ponto está mais à direita? Certo? Aí fica líquido, 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 derreteu tudo, né? Derreteu tudo, líquido, líquido, líquido. Chega uma hora, vai virar vapor na mesma temperatura de antes? Maior ou menor? Maior, o que justifica a utilização da panela de pressão. Esses pontos se afastaram e caminharam um pouquinho para a direita. Se aumentar a temperatura ainda mais eles vão para a direita. Mas e se eu quiser fazer essa brincadeira numa temperatura menor? Nada me impede, né, de baixar a temperatura até o 0 Kelvin. Máquina ninja essa. Eu vou lá e diminuo a pressão, sei lá, para meia atmosfera e faço o estudo de novo. Aumento a temperatura, vejo o estado físico. Aumento a temperatura, observo o estado físico. Vai chegar uma hora que vai do sólido para o líquido. Isso vai ocorrer antes, né? Concorda comigo? Vai chegar uma hora que vai do líquido para o gasoso. Isso vai ocorrer bem antes. Chega uma hora, meu amigo, que a substância vai para o estado líquido a 10 graus e a 10,5 já vai para o estado gasoso. Esses pontos, eles vão se aproximando, chega uma hora numa pressão bem baixa, que tu te apavora porque para de existir o estado líquido. Ele vai direto para o... Quer dizer que esses pontos se aproximaram tanto que se fundiram num só. No final, o experimentador faz que nem criança pequena, brinca de liga ponto. E aí surge o diagrama de fases, que vai te falar, dependendo da e da, vai dizer qual é o estado. Só isso. Uma máquina idiota dessa, com dois botões, um blindex para tu olhar a substância e paciência, e faz teu diagrama de fases na tua casa. Se essa máquina não fosse uma máquina cara pra caramba, certo? Tudo bem para vocês? Não é absurdo o diagrama de fases, né? Ele é palpável, dá para entender onde é que é a origem dele. Desculpa a demora. Se eu tiver gelo e eu condensar ele, passar para o estado sólido, Foi para o estado líquido. depois para o gasoso, depois transformar ele de volta no estado sólido, vai ter a mesma massa? Sim, a não ser que essa máquina tenha algum tipo de vazamento, certo? Na prática, se tu for esquentar e congelar de novo, tu sempre vai perder um pouquinho de vapor. Só de abrir e fechar a máquina, entendeu? Vai vazar um pouquinho da substância que foi para o estado gasoso. Mas se nós conseguíssemos deixar todas as moléculas sem escapar, a massa teria que se manter. Conservação da matéria. Ótima colocação. Professor, Agora olha só, fala. tipo assim, ó, eu sei que tem a sublimação, né? Que é coisa por coisa. Mas, tipo, se eu transformar ele num gás, ele volta a ser gelo, tipo gelo mesmo, coisa? Sim, e depende da temperatura, tá? Isso eu vou começar a discutir agora. Vocês querem ver? Ó, vamos discutir isso que está dizendo agora. Vocês viram a criação de onde é que veio, né? A ideia, né? Eu vou apagar esse estudo que nós fizemos e vou fazer um grandão mais bonito, mais didático, fazer um grandão assim, ó, para que todos enxerguem cada uma das curvas. Eu vou dar nome: ponto A, ponto PT, ponto B e ponto C. Qual é o estado físico aqui, galerinha? Sólido. Aí alguém me perguntou na outra turma, como é que eu vou saber que é sólido ali, professor? Eu dei a dica. Quando tu esfria alguma coisa muito, não congela? Aí depois tu esquenta um pouquinho. Tem que passar pelo líquido. Olha como o líquido é um estado raro no diagrama de fases. Esquenta um pouquinho mais. Beleza. Tudo isso aqui é gasoso. Ó. Tudo isso aqui é gasoso. O que acontece no PT mesmo? Ponto triplo. Os três estados físicos coexistem. Um aluno da outra turma me perguntou na saída, professor,
Existe alguma substância que tu pode colocar ao mesmo tempo nos 3 estados físicos? Eu falei todas. Ele achou que era uma coisa rara, entendeu? Que o ponto triplo só existia para substâncias raras. Ouro, dá para botar no estado líquido, gasoso e sólido ao mesmo tempo? Sim. Carbono? Sim. Ferro? Sim. Água? Sim. Qualquer substância, basta tu no laboratório poder colocar a temperatura adequada e a pressão adequada, olhando pela janelinha, tu ia, meu Deus, ouro líquido, ouro sólido e vapor de ouro em cima. Oh, o ponto triplo, ele existe para qualquer substância. Que loucura, né, cara? Que loucura. Ó, como é o nome do PT mesmo? É a pressão e a temperatura nas quais os 3 estados físicos coexistem. Então, qual será o nome da curva que vai do A até o PT? Ela é a curva do sólido para o gasoso, galerinha. Ó, do A até o PT. Já que do sólido para o gasoso é sublimação, a gente chama de curva da sublimação. Nome justo? É um nome justo? Então fala pela mesma lógica. Qual é a curva PTB? Ai meu Deus, esses nomes me deixam desesperado. É, né? Do sólido para o líquido é fusão. Vamos chamar de curva da fusão. Tem que saber o nome das curvas. Última curva, PTC. Curva da... Pode ser ebulição, mas como pode ocorrer de outras formas, né? Vamos chamar de maneira genérica de vaporização. Vaporização. Show de bola, show de bola. Professor, mas no caso essa daí não pode ser a da água, né? Esse gráfico. Isso, por isso que eu já coloquei ali, já preparei, né? Pra galera que acompanhou a apostila, eu já preparei um lugarzinho de novo, né? Para um novo diagrama, né? Esse diagrama seria o diagrama de 99% das substâncias. Existem substâncias que possuem uma dilatação anormal, onde o diagrama vai ser um pouco diferente, ó. Tá vendo que essa perna tá igual, ó. Mas a curva da fusão, em vez de ela acompanhar a curva da evaporização, ela vem pro outro lado fazendo um chifrinho, ó. Mas é o chifrinho do bem, certo? É o chifrinho do bem. Nós já vamos estudar por que é o chifrinho do bem. Tá beleza? Ô galerinha, outra coisa importante. Esse ponto aqui, ó, é um ponto muito importante. Ele é chamado de ponto crítico. Esse ponto crítico, ele está relacionado com uma temperatura de mesmo nome. Portanto, temperatura crítica. Alguém lembra o que é a temperatura crítica? É que quando ele chega no gás, ele não consegue mais voltar. Não sei se Acima desta temperatura, só existe o estado gasoso. Esse estado gasoso acima da temperatura crítica é chamado de gás. O estado gasoso abaixo da temperatura crítica é chamado de vapor. Gás é o estado gasoso acima da temperatura crítica é a temperatura acima da qual apenas o estado gasoso é possível. Não existe líquido nessa temperatura, acima dela. Não existe sólido acima dessa temperatura. Por isso que as estrelas que contêm toda a tabela periódica dentro de si, algumas delas, as mais velhas, elas estão no estado gasoso, porque a temperatura delas é muito acima da temperatura crítica de qualquer substância. Então as estrelas possuem ouro no estado gasoso, tungstênio no estado gasoso, hidrogênio, oxigênio no estado gasoso, óbvio, se até os próprios sólidos, né, na nossa pressão e temperatura, são gás nas estrelas. Pode repetir a definição de gás para... Sim, sim. Gás é o estado gasoso acima da temperatura crítica. Vapor é o nome que se dá ao estado gasoso abaixo. Na temperatura crítica. Mas eu pergunto a vocês, tem alguma coisa errada na nossa vida? O que é mesmo GLP? Gás é gás feito. O gás liquefeito de petróleo, é o gás de cozinha, né? Que estranho, né? Eu acabei de falar que gás É acima da temperatura. é acima da temperatura crítica. E ele fala que ele foi feito. Pois então, me explica isso. Como é que o GLP chama-se gás liquefeito de petróleo? Porque o cara que deu o nome não
Vapor, liquefeito de petróleo. Eu peguei vapor de petróleo e espremi e ficou. Se fosse gás, meu querido, tu podia espremer com toda a pressão do universo, jamais ficaria líquido. Então, se dentro do botijão de gás da tua casa está líquido, é porque aquilo não era gás quando foi espremido, era vapor. Mas como as pessoas se acostumam com as coisas e depois não querem mais largar, a gente chama erroneamente até hoje de GLP. No vestibular, se me perguntarem, professor, responde GLP. Responde GLP, gás liquefeito de petróleo. Se tu quiser fazer uma observação, o nome mais correto seria VNP, porque gás não pode ser liquefeito, só o vapor. Tudo bem, não vão te dar errado, mas o nome no dia a dia das pessoas, então é um nome errado. GLP é um nome que veio da ignorância de alguém, certo? Beleza? Então é importante tu saber disso, a diferença entre vapor e gás. Vapor, tu espreme ele, pode até ficar. Vapor, tu espreme ele sem mexer na temperatura, ele pode até ficar. Agora gás, meu querido, tu pode espremer para toda a eternidade, continua gasoso. Para um gás ficar líquido, só se tu retornar para a temperatura abaixo da crítica, abaixo da crítica, aí tu pode dar uma espremidinha e ele vai voltar a ser líquido ou até sólido, mas só se tu baixar a temperatura, tá beleza? Isso é muito importante que fique bem claro na tua mente. O professor falou que o plasma é gasoso. É gasoso. Transformar ele abaixando a temperatura dele, transformar sólido. Sim. Plasma é um estado gasoso. Se eu resfriar o plasma, ele primeiro vai parar de brilhar, depois ele vai esfriar abaixo da temperatura crítica. Aí basta eu dar uma espremidinha nele e ele pode ficar líquido ou sólido, sem dúvida nenhuma. Certo? Isso é uma coisa importante que tu falou, porque quando eu falo que acima da temperatura crítica só existe o estado gasoso, o aluno acha que depois que passou da temperatura crítica não dá para esfriar. Dá para esfriar. Aí tu vai conseguir os outros estados físicos. Tu só não pode conseguir sólido e líquido com a temperatura maior que a crítica. Quanto é essa temperatura crítica, professor? Depende da substância, cada substância tem a sua. E são valores altos, mas tu não precisa decorar, tu só precisa saber da existência deste fenômeno. Certo? Bom, galerinha, agora olha que interessante. Quando nós vamos fazer esse estudo para a água, a gente tem uma surpresinha. A curva que separa o sólido do líquido, ela fica deslocada em relação das outras substâncias. Mas os nomes continuam valendo. Os nomes continuam valendo. Como é o nome dessa região aqui, ó? Ponto triplo. O que acontece nesta pressão e temperatura? Os três estados físicos. Nome? Ponto crítico, que está relacionado? Temperatura? Crítica. Ponto crítico, temperatura crítica. Claro. Acima dela? Gás. Abaixo dela? Vapor. Beleza. Tudo igual. Curva da sublimação. Curva da fusão. Curva da essa curva da fusão formou o chifrinho. Não é isso? Antes era assim, ó. A maioria das substâncias se comporta assim. A nossa querida água é um exemplo contrário. E graças à dilatação anômala da água, que a vida na Terra funciona do jeito que funciona, né? Aquele Certo? do gelo, né? Que daí ele não chega na temperatura tal, aí desce. Exatamente. O gelo, quando vai congelar, a água, quando vai congelar, em vez de ela diminuir de tamanho como 99% das substâncias, ela incha. Por isso que o gelo é menos denso que a água e afunda. Ouro! Ouro! Obrigado, gente, obrigado. Vamos me concentrar agora para conseguir. Imagina uma piscina de ouro derretido. Tu pega ouro em barra, tu bota na piscina de ouro, adivinha o que acontece? Afunda. Antes de derreter, afunda. Tudo bem? Vai acabar derretendo uma hora, né? Mas afunda. Tu pega qualquer outra substância, prata, faz uma piscina de prata derretida. Aí tu pega a prata sólida, joga na prata líquida. Afunda. Afunda. É óbvio, porém a água não. A água líquida, tu pega a água sólida, em vez de ela afundar como todas as outras substâncias, isso é porque a dilatação da água é anômala. Tudo bem para vocês? Na tabela periódica eu só saberia falar mais uma substância assim, o ferro. Ferro é assim. Ferro derretido. Pega um bloco de ferro sólido, mergulha no ferro derretido, em vez de ele afundar, ele também flutuaria. Tudo bem para vocês? Tranquilo até agora? Tranquilo?
na verdade, no caso da água tem a ver com as pontes de hidrogênio. No caso do ferro é um pouco mais complexo que isso, certo? Agora olha só, qual é o estado físico? Sólido. Sem mexer na temperatura eu vou espremer. Lembra da patinação no gelo, que não existe, que é a patinação na água? Esse diagrama prova por que é possível patinar na água, né? Certo? Porque tá sólido, tu espreme com patins, vira líquido e tu desliza. Se fosse uma piscina de álcool, olha como é que é o diagrama do álcool. Uma piscina, uma pista. Uma pista de álcool congelado. Tá aqui, ó, sólido. Aumenta a pressão. Não vai escorregar. Piscina de álcool congelado, bota o patins, uhul. Não vai rolar. Tudo bem? Porque não vai derreter embaixo do patins. Vai continuar sólido. E coisas sólidas não escorregam, na verdade, né? São os líquidos que não escorregam, né? Tá beleza? Então se a pessoa for muito... Pois é, não, ó. Piso antiderrapante, não preciso nem me preocupar, né? Porque ele é sólido, eu vou pisar nele e ele vai continuar sólido. O problema é o gelo. Gelo é perigoso, por isso que na Europa, no inverno, os caras colocam sal na rua. Por o cara desavisado lá, tá andando de sapato, bem feliz. Vai pisar com o calcanhar, o sapato é duro, vai gerar uma grande pressão em cima do gelo. O gelo que estava sólido vai ficar. E aí é vídeo cacetado na seta. Parabéns! Olha que pergunta interessante, professor. Por que cargas d'água, com aumento de pressão, a temperatura de fusão diminui ou aumenta? Vamos ver. Essa aqui, ó, essa aqui é uma certa pressão, certo? Essa aqui é uma certa pressão. Essa é a temperatura de fusão. Concordam comigo? Aumentei a pressão. A temperatura de fusão ficou mais baixa. É verdade o que tu falou, né? Por que isso acontece? A natureza, uma regra geral para a natureza funcionar é sempre gastar menos energia. Certo? A natureza, ela procura o estado de menor energia. Vou te provar. Ó, o giz procurou a região de menor energia potencial gravitacional para parar. Certo? Quando uma molécula, então, está num certo estado, ela está ocupando um certo volume. Existe um espaço entre os átomos daquela molécula. Certo? Eu aumento a temperatura, a vibração molecular aumenta. E ela tende a ocupar mais espaço. Quer dizer que se eu espremo ela vai querer ficar numa situação condizente com aquela nova pressão. Então ela vai acabar modificando o seu estado físico para se adequar àquela situação. A maioria das substâncias, quando espremidas, certo? Elas tendem a aumentar a temperatura de fusão. Por quê? Porque elas dilatam de maneira normal. Esfriando elas se comprimem, esquentando elas dilatam. A água tem uma faixa de temperatura que ela tem uma dilatação anômala. Ou seja, a água tem uma situação que tu esquenta ela encolhe. Tu esfria ela dilata. Tu vê que safada que ela é. E aí então, quando eu for espremer uma molécula de água nessa região, ela vai se comportar contrariamente à lógica que era o normal anterior. Tá beleza? Bacana isso, né? Por que isso acontece mesmo, professor? Por causa das pontes de hidrogênio. A explicação é essa. Ao abaixar a temperatura, as pontes de hidrogênio começam a se sobressair e isso faz com que as moléculas se afastem um pouco. Certo? Muito boa a tua pergunta. Galerinha, é possível patinar em uma pista de álcool congelado? Não. Glicerina congelada? Não, água. Água congelada. Certo? -3, -4. Só que aí quando tu espreme ela vai ter que congelar a -10. Então a -4 ela vai estar líquida. Olha que legal. E como, tipo, quando for pra não vai. Eu quando era guri eu inventei o picolé de caipirinha. Te juro, eu pensei, vou ganhar muito dinheiro. Né? Meu pai tomava muita caipirinha, verão, né? A galera na praia, picolé. Eu pensei, pô, picolé de caipirinha, vou ganhar dinheiro, cara. Né? Os bebum lá na praia, mulher, vou tomar uma picolézinho. Né? Nem sabe tomando picolé de caipirinha. Daqui a pouco tá bem feliz na praia. Eu pensei, vou ganhar dinheiro. Fiz uma caipirinha, botei na forminha de gelo e tasquei no congelador.
Deu um dia, deu 2 dias, deu 3 dias, a porcaria líquida. Claro, né, cara? Eu tava no 9º ano do ensino fundamental, eu não sabia merda nenhuma de nada, eu não sabia que a temperatura de fusão do álcool era menos 78. Eu teria que ter um puta de um freezer para poder fazer o álcool congelar, entendeu? Aí foi pra água abaixo o picolé de caipirinha. E foi, me ferrei. Não fiquei rico. Então, na verdade, tu vê, né? Mas naquela idade, com uma tentativa bizarra que me apareceu na mente, eu descobri. Aí depois eu perguntei, pô, pai, fiz assim, assado, não rolou. Ele, mas animal, vai, procura ali onde é que, qual é a temperatura de fusão do gelo, do álcool. E aí eu me apavorei, menos 78. Na hora, eu perdi e vi o dinheiro voando, certo? Isso, né? Se botar um picolé desse na boca, pode necrosar a língua do cara, e o cara me processa, eu perdi a língua comendo teu picolé de caipirinha. Pois é, as moléculas, para poderem ir para o estado sólido, elas têm que se agarrar umas nas outras, né? Dependendo do tipo de substância, eu posso estar no estado sólido a 300 graus, ou posso entrar no estado sólido só a menos 194, o nitrogênio. O nitrogênio só fica líquido, a menos 194 graus Celsius. Imagina para solidificar o cara. Isso tem a ver com a natureza da molécula, com o tipo de molécula. O professor de química, até na tabela periódica, explicaria isso ainda melhor, certo? Ô galerinha, mas olha só, o papo tá gostoso sobre diagrama de fases, é algo interessante também, mas eu preciso desses minutos finais para a parte mais importante e mais desafiadora da aula. Lembra que eu já misturei água e água com vocês? Misturei água fria e água quente, perguntava a temperatura de equilíbrio térmico. Era bem fácil, que macete na água fria, que macete na água quente, deixava a temperatura final em aberto, TF, somava as duas e igualava a 0. Já que calor recebido mais calor perdido é igual a 0, é o princípio das trocas de calor. Hoje vai ser bem parecido, só que olha só o que eu fiz, eu misturei água congelada com água quente. Tu concorda que vai ser um pouco diferente a ideia? Eu preciso que vocês se concentrem muito aqui. E eu tenho que te confessar que não vai ser me vendo fazer, que tu vai pegar amanhã, tu vai ter que dar uma riscadinha em casa. Na última aula, no finalzinho assim, Mas na última aula eu não cheguei a fazer essa conta. Eu só mostrei como é que transformava gelo em vapor. Que macete, que moleza, que macete, que moleza. Hoje é diferente, hein? Hoje eu botei no mesmo recipiente água e gelo e pergunto qual é a temperatura final. Detalhe, hein? Esse recipiente tem que se considerar o que é adiabático? Não perde nem troca calor com o meio externo. O começo é igual, cara. Tu vai pegar a água, tu vai pegar o gelo e tu vai fazer que macete. O começo é igual. A pergunta é, que macete até que temperatura? Que temperatura? Infelizmente eu não vou poder deixar TF. Porque assim eu não vou saber se a água vai congelar ou se o gelo vai derreter, né? Vai derreter? Parabéns, mas sempre vai estar na cara? Eu não posso acreditar no estar na cara, entendeu? Tem que ter um número para me confirmar. Qual é a massa de água? 20. 80. Qual é o Czinho da água? 1. O que é ΔT? Temperatura final menos... A pergunta é, qual será a temperatura final que eu tenho que chutar para fazer a primeira estimativa? Qual é a temperatura perigosa para o gelo e para a água? 100. A água é 100, porque ela pode evaporar, mas o 0 é que é o perigoso para a gente, porque a água vai começar a esfriar e o gelo a esquentar, né? Tu concorda que se o gelo chegar a 0 primeiro, ele começa a derreter? Se a água chegar a 0 primeiro, ela começa a congelar. Para eu ter certeza de que aquilo que tu falou é verdade, eu tenho que fazer um cálculo. Vou botar 0 ali. 9 vezes 8, 72 com 2 zeros, mais com menos. Qual é a interpretação física para isso? Menos 7.200 calorias. Que a água tem que perder 7.200 para chegar e aí começaria a congelar. Vamos fazer o mesmo cálculo para o gelo, bem rapidinho. 20 0,5. Lembra que o gelo é metade da água, Cezinho? Só não pegando para ele. 0, parabéns, garoto. Menos 10. Esse menos com menos é perigoso, meu querido. Que perigo aquilo ali. 10 vezes 10,
Interpretação física, por favor. O gelo tem que ganhar para chegar e aí começa a derreter. Eu pergunto, quem é que chega a zero primeiro? Claro, porque quando a água perder uma caloria, o gelo ganha uma. Quando a água perder duas, quando a água perder 100, o gelo ganha 100 e começa a se derreter enquanto a água ainda está bem quente. Isto vai acontecer. Passei um visto, ó. Isto aqui eu não sei se vai acontecer. Eu ainda não tenho certeza. Mas agora que o gelo chegou a zero, ele começa a derreter. Que macete ou que moleza? Claro. Qual é a massa de gelo que eu tenho para derreter? 20. Alguém lembra o calor latente de fusão? Aula passada? Na outra turma também ninguém lembrou. 2 vezes 8, 16, com 2 zeros. 1.600 calorias. Interpretação física. O gelo ganhou para poder derreter. Eu pergunto, a água vai dar conta do recado? Deixa eu ver, ela tem 100 pila para pagar? Oh, 100 pila. E aqui, 1.600 tem? Tem, ela tem 7.200 para gastar. Vai derreter todo? Vai. E se ele derreteu todo, em que temperatura que essa água, esse gelo que virou água, que temperatura que ele já está? Zero, porque derrete a zero, né? Certo? Essa água já chegou a zero? Não, ela ainda está bem quentinha, porque ela só perdeu 1.700 e ela tinha 7 e pouco para perder. Peraí, agora eu tenho água zero com água morna. Tu concorda que a temperatura de equilíbrio ocorre acima do zero? Quer dizer que essa minha estimativa estava errada. Mas eu não vou jogar fora a conta, eu só vou tirar o zero e colocar o quê? Adivinha? Porque eu não sei quanto é, entendeu? A temperatura final. Eu sei que é acima de zero, mas eu não sei quanto é. Na outra questão a gente não botava TF, já que a gente não sabia a temperatura. Agora, final, último raciocínio. O gelo virou o que mesmo? Cuidado, hein? Ele virou água, gente. E tá aqui temperatura. Eu só quero saber quanto de energia ele vai ganhar para chegar nessa temperatura aqui. Falta o último. Que macete? Massa de gelo que virou água. Atenção nesse momento. Agora ele é água. Agora ele é água. A galera bota 0,5 direto porque tá pensando no gelo ainda. Olha que questão safada essa aqui, cara. Temperatura final. Não sei. TF. Temperatura inicial. Zero. A galera volta e meia bota o menos 10. A galera se esquece que ele já chegou a zero. Como é que era o princípio das trocas de calor mesmo? Calor recebido mais calor perdido. Quem é que está recebendo calor? Quanto que ele recebeu? 100 para chegar a zero. 1.600 para derreter. 20 TF para esquentar na forma de água. E quem é que perdeu o calor? Perdeu quanto? 80 TF menos os 7.200, né, galera? Só fazer o chuveirinho, tudo bem para vocês? Pronto! Agora acabou a física. Agora é só um pouquinho de matemática para finalizar. 100 com 1.600? 1.700 menos 7.200? No final da última aula aconteceu uma conta dessa, cara. Tive que esperar um tempão pra galera fazer a conta. Posso dar uma dica? Desses 1.700, tira só 1.200 primeiro. Sobra quanto? Sobra 6.000, né? Tudo bem pra vocês? 1.200, 7.200 menos 1.200, 6.000, né? Quanto que faltou tirar? Já que era 1.700? Faltou 500, né? 6.000 menos 500? 5.500, olha como é fácil o cara pensar direitinho, né? Menos 5.500 mais 20 TF com 80 TF. 100 TF que eu fiz de propósito, é claro, igual a zero. Somando dos dois lados, tá multiplicando, passa 55, tá certo, garota? 55 graus Celsius. Tu viu, cara, que não era uma coisa imediata chegar e botar na fórmula. Vamos registrar quais foram os passos. Primeiro eu fiz que macete até
até zero. Que macete até zero. Sempre. Que macete até zero. Quem chegar a zero primeiro, que moleza. Ou que mole, tanto faz. Buf. Vê quanto é que a água tem na conta e vê quanto é que o gelo cobrou. Se a água puder pagar por essa conta, último que macete, troca a temperatura da água por TF, soma tudo igual a zero, princípio da troca de calor. E se a água não puder pagar? Pois então, tu concordas que poderia colocar um monte de gelo bem frio e um pouquinho de água? Aí o que vai acontecer é que a água vai chegar a zero primeiro, certo? Tu faz o que moleza na água que congelou, troca o TF do gelo de zero para TF, soma tudo igual a zero. Então a água se joga. Mas pode acontecer de um equilíbrio ocorrer os dois a zero, né? Um pouco de água e um pouco de gelo. Então nesse caso que tu perguntou, ó, por exemplo, aqui deu 1.700. Se aqui tivesse dado 1.000, eu ia, opa, esse gelo não vai congelar todo. Eu tiro esse 20, coloco M, somo tudo igual a zero. Ele descobre que massa de gelo congela. E a temperatura então vai ser zero, já que a água, gelo e equilíbrio. Então tem três possibilidades. Concordam que tem três possibilidades? Mistura água e gelo. Ou vira tudo água, que é essa situação. Ou vira tudo gelo, que seria muito similar. Só que aí quem ganha o que moleza e o novo que macete é o gelo. Ou então pode acontecer o equilíbrio a zero, que é quando a água não vai dar conta de pagar. Quando ela não der conta de pagar, tu faz o visto nesse aqui, tira a massa, chama de M e soma igual a zero. Aí tu vai descobrir que massa da substância trocou de estado físico. Outra, por que é zero a nossa temperatura importante aqui? Por que é zero? Só porque nós estamos trabalhando com a água. Na UDESC, sabe como é que caiu essa questão? Chocolate. Ele perguntou qual é a temperatura de equilíbrio, pegando o chocolate sólido e misturando com o chocolate líquido a tal temperatura. Como é que vai saber uma coisa do chocolate? Como é que tu ia saber a temperatura de fusão do chocolate? Porque ele falou. Claro. Agora só falta, imagina tu ter que decorar a temperatura de fusão de tudo no mundo. Bosta de vaca, qual é a temperatura de fusão? Meio. Tá entendendo? Então o cara tem que, se for água, tem que saber que é 0 e 100. Se for outra substância, ele tem que confessar. É igualzinho a questão, tá? Que macete no chocolate sólido, que macete no chocolate líquido até a temperatura de fusão. O chocolate que derreteu ou que solidificou, que moleza. Era exatamente igual, certo? Fazer o seguinte, ó, pra gente tirar foto, faz essa aqui na tua casa, ó. Faz essa aqui na tua casa, ó. Ó, semana que vem eu vou começar corrigindo essa. Troquei os dados pra ti. Esse álcool é pra gelar menos 38, de água abençoada. Tem 40 litros. Não tem problema nenhum. Desculpa se eu te confundi. Vamos arrumar as carteiras e tirar foto. A galera pode tirar foto agora.